A gente vive num mundo cercado de muito barulho, já reparou? E é tanto ruído que vem algumas sensações. Por exemplo, o corpo sente as consequências. É um cansaço inexplicável, é uma irritação fora do comum. A nossa saúde fica prejudicada de uma forma total. E essa semana nós tivemos no calendário o Dia do Silêncio. Há quem tenha medo de experimentar essa quietude, mas eu acredito que ela se faz necessária. Por isso eu convidei a Rosimeire Assis, que é psicóloga, justamente para conversar conosco. Rose, obrigada por ter vindo, viu? Imagina, Mônica, eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos que nos assistem. Então, não é? Porque assim, hoje a gente, em qualquer lugar que você vá, é muito barulho, aquilo acaba incomodando. Isso reflete na nossa saúde mental? Com certeza, é um excesso de estímulo, né? Quando esse dia foi definido, o 7 de maio, pela Organização Mundial de Saúde, foi pensando nesses danos que traz o excesso de ruídos, o excesso de barulhos para a saúde das pessoas, né? Então, é uma proposta mesmo para silenciar. Mas eu vejo assim que o maior desafio das pessoas é silenciar o borbulho dos pensamentos, principalmente, né? Porque a gente vive num mundo de excessos de estímulos, a pessoa está ali, né? Não consegue ficar em silêncio, não consegue ficar com ela mesma e está o tempo todo buscando, né? Aí a gente pensa aí nos prejuízos também das mídias, das redes sociais, a pessoa tem que estar o tempo todo se ocupando, né? De barulhos com som muito alto, né? Ouvindo os fones de ouvidos, né? E a gente pensa nesses danos não só para os adultos, a gente pensa nesses danos também desde criança, né? Que a gente percebe no mundo atual hoje, crianças desde muito cedo com estímulos, né? Televisão muito alta, às vezes criança já usa o fone de ouvido ali, que já vai prejudicar a audição, adolescentes que ficam a maior parte do tempo, né? Muitos com fone de ouvido ali, com o celular e isso acaba também trazendo muitos prejuízos no que diz respeito à interação social, a importância desse contato com outras pessoas. Quando a gente silencia, você falou, né, que a gente vai se escutar. Eu vou saber o que a Mônica está pensando, o que a Rosimeire está pensando. E aí, nesse caso, muita gente tem medo desse silêncio, dessa quietude? Com certeza, né? Porque assim, na quietude, quando a gente pega assim, grandes tradições, né, mais antigas, como o budismo, por exemplo, que traz a meditação, esse contato com a própria essência, com o que eu sou, né? E é nesse contato que se a gente pega, né, estudos assim das tradições mais antigas, do Zazen, por exemplo, né, a técnica de Mindfulness, que é a técnica de atenção plena. É nesse silêncio, quando eu consigo silenciar a minha mente, que eu vou ter contato com quem eu sou, com o que está dentro de mim, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Né? A gente pensar que no mundo tudo tem polaridade, tem claro e escuro, tem o doce, tem o salgado. Assim também é com a nossa psique. Tem a parte da luz e a parte da sombra. E quando a pessoa está só, né, a pessoa que tem dificuldade de ficar na solidão, na quietude, no silêncio, escutar o pensar dela, né, silenciar o borbulho do pensar, ela vai também se conectar com o que ela está sentindo. Seja luz, né, seja coisas boas que ela está vivenciando naquele momento, também, né? Ou seja as sombras, as dores, as inquietações, questões que ela traz do passado que ficou ali adormecida. Mas isso se faz necessário, Rose, até para que a gente possa se acalmar de fato e seguir para esse mundo. É fundamental, na verdade, né, Mônica, para um processo. Que me ajuda? Um processo de autoconhecimento, né? A gente fala tanto da importância da terapia para esse autoconhecimento. Claro que a terapia e muitas outras ferramentas terapêuticas que hoje existem são válidas, mas o principal desafio, a principal responsabilidade que a pessoa tem que ter é com ela mesma. E o silenciar, né, eu conseguir escutar as minhas emoções, o meu corpo, né? Entender quem eu sou, o que meu corpo diz, né? Como eu fico nesse ambiente aqui. Tudo isso vai me trazer um processo de autoconhecimento. Então, quando eu fujo, né, eu estou o tempo todo buscando estímulos, né, tanto sonoro, quando a gente fala desse dia do silêncio, mas também todos os outros estímulos que a gente vê aí, né, de consumo. Eu estou tentando me preencher e aí fazer sempre essa pergunta, né, do o que eu estou buscando fugir. Eu estou tentando me preencher do quê? O que está faltando em mim? Isso é bem corajoso, né? Isso exige coragem. Com certeza. E quando eu faço esse silêncio, eu posso encontrar respostas.
Sim, que é a conexão com a sua verdadeira essência, né? Quem eu sou, isso vai te colocar frente às suas dores, às suas questões que você traz e vai te proporcionar um processo de cura, né? E muitas pessoas às vezes têm dificuldade, né? E precisa mesmo de ajuda. É lembrar sempre que essa ajuda existe também, né? Dos profissionais sem dúvida de saúde. Alguma, né? A gente sempre fala. Eu tenho aqui a minha amiga Lindava, ela falou, Mônica, eu gosto muito do silêncio. Quando eu estou sozinha em casa, eu faço isso. Eu tenho uma amiga também, a Regina, que também, quando ela está sozinha, ela faz isso. Como é que eu crio esse ambiente de quietude? Sim, é importante, né, pensar em quem gosta de silêncio. Tem pessoas que têm essa personalidade mais introspectiva mesmo, né? E tem até uma certa dificuldade de conversar, de interagir. Mas é pensar sempre, assim, como eu percebo em consultório com os meus clientes, essa diferença, né, do aquietar principalmente a mente, para que eu consiga ter essa percepção do meu sentir, né, e esvaziar essa mente. Desse silêncio que às vezes a pessoa está ali, né? Como ela trouxe, eu gosto de fazer as minhas coisas em silêncio, mas eu estou fazendo as minhas coisas em silêncio com o pensar borbulhando. Aquilo que não para de jeito nenhum, não para, né? Parece um monte de gente na cabeça da muitas gente. Vozes, né? Falando Exatamente. o tempo todo, se questionando o tempo todo, se criticando o tempo todo. Então é pensar, quando a gente fala da prática de Mindfulness, por exemplo, que é essa técnica de atenção plena, tentar se silenciar, trazendo a sua atenção para o que você está fazendo. Então, se você está em silêncio, lavando uma louça, cuidando da sua casa, aguando as plantas, você realmente está conectada com isso que você está fazendo, ou sua cabeça está em outro lugar, né? Você está lavando a louça ali, pensando no que você tem que fazer amanhã, no que você tem que preparar mais tarde, na conta que você tem para pagar. Então, esse exercício de esvaziar a mente, de silenciar, é um exercício principalmente de atenção plena, de se conectar com o aqui e agora, com o momento presente. Que esse é o maior desafio nesse mundo que a gente vive, né? De tantos estímulos. E esses estímulos, eu disse no começo, porque eu sinto isso, quando tem muito barulho, eu fico irritada. Isso pode levar a um estresse crônico e você tem percebido isso cada vez mais, de pessoas até distraídas por conta desse auê todo? Com certeza, eu acho que tudo é consequência, né, desse mundo de excessos que a gente vive, de muito consumo, né? Que aí a pessoa está tão fora dela ali, tão fora dela mesmo, que isso vai gerando esse adoecimento que você traz, né? Essa exaustão, essa irritabilidade. Porque o que eu preciso, na verdade? O que eu estou precisando? E a pessoa precisa silenciar, se conectar e fazer essa pergunta. Por que eu estou tão incomodada? Por que eu estou tão irritada? E às vezes é isso, a pessoa está com aquela irritação, com aquele cansaço, né, mental ali, e não consegue perceber que é o excesso de barulho, que é a televisão alta, né? Para quem é mãe aí, que tem filho, né? Os criança está ali sempre naquele burburinho, né? E eu trabalho muito com mães, né? E chega muito essa questão da exaustão materna. Desse lugar mesmo, né? Quem é mãe de recém-nascido ali, de bebezinho, que chora muito, né? Criança que vai crescendo, que faz muito barulho e é normal, né? Natural da fase da criança. Então é importante esse autoconhecimento, porque a pessoa vai entendendo, olha, eu tô cansada, né? A minha irritação aqui, quando eu perco a paciência com a minha criança, ou quando eu tô sem paciência de conversar com uma pessoa ali no ambiente que eu tô, o que eu preciso? E às vezes a pessoa só precisa de um descanso, só precisa se distanciar daquilo, né? Descansar, dormir, fazer algo que gosta, né? E aí vem uma outra questão que eu queria abordar com você nessa reta final aqui da nossa conversa, que é o seguinte: a gente está falando desse silêncio, da gente se aquietar, mas também do silêncio para escutar o outro. Porque às vezes numa conversa torna-se ali um que fala, o outro que interrompe e vai nesse processo até no silêncio de escutar o outro também para entendê-lo. Com certeza, assim, né? É um anseio, né? Quando a gente fala desse consumo, tem inúmeros prejuízos, né? Esse excesso de estímulo é como se estivesse o tempo todo afastando as pessoas de quem elas realmente são, e isso traz essa ansiedade. Exatamente. E aí, quando a gente fala dessa impaciência de ouvir o outro, a gente tem que, principalmente numa era pós-pandemia, né, que muitas pessoas ficaram, a maioria, né, todo mundo teve que viver esse momento de exclusão social, né, de muito silêncio, e aí parece que quando a pandemia acabou, as pessoas estavam todas afoitas, né, ansiosas, e muito dentro do seu mundo ali, né, de queixa, de problema do que eu estou vivendo. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar,
Quero eu falar das minhas dores, dos meus anseios, mas o outro que está ali também quer falar. E aí, às vezes, eu não consigo nem ouvir esse outro que está ali. E para que eu consiga exercitar, né, essa escuta ativa do outro, é entender, né, o que é esse anseio meu e saber os lugares também, né? Quando a gente fala de terapia, é esse lugar onde eu posso desabafar, contar as minhas dores, os meus anseios, e não sair falando isso para todo mundo. E por quê, né? Na intenção de quê? Quando eu saio contando para todo mundo sobre as minhas dores, os meus anseios, os meus projetos, né? Eu quis, com a ajuda da Rosimeire, né, fazer com que a gente pense nesse silêncio necessário para a nossa vida também, como disse aqui a Lucélia Santos. Obrigada, viu, Rose? Eu que agradeço. Até a próxima. Rosimeire Assis, psicóloga com a gente aqui no Manhã Total.